Então, o que acontece? Como que eu despertei essa bruxaria de autonomia, né? Como eu estou chamando agora. Quando eu me perdi no mar, que é pensar e sentir, né? Lá em 2017, quando eu comecei meu retorno de Saturno, quando eu acabei, né? Hoje em dia eu sei, vocês que me acompanham mais tempo já sabem também dessa história, né? Mas eu estava em depressão, tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo e eu decidi que eu ia passar um tempo sozinha, né? Então eu fiz aquele movimento do peixe, que é um mergulho para baixo. Só que eu mergulhei sem ideia de quando eu ia voltar. Eu mergulhei num ponto de tipo, eu vou entender tudo que eu tô sentindo, porque eram muitas coisas acumuladas. Depois, lidando, né, em terapia com a psicóloga, eu descobri que eu tinha vários lutos não vividos. E foi isso que me causou a depressão, porque daí eu fiquei muito tempo tentando entender o passado, tá? Então, o que me salvou foi olhar a lua, porque eu tinha uma rede no lado de fora de casa, né? E eu adorava passar as noites ali. E aí eu comecei a perceber, quando a lua vinha, né? E ela não vinha também, a minha própria ciclicidade. E o quanto eu estava me forçando a estar sempre no meu estado mais alto de energia, né? Que seria o ápice da lua cheia, mesmo quando eu não estava aguentando isso. Então eu estava me torturando, eu estava, sabe, estava fazendo coisas que não eram interessantes para mim. E a partir desse momento, né, que eu entendi a minha ciclicidade, eu comecei a estudar mais coisas, né, a partir dessa, o que é a ciclicidade. Aí eu fui atrás daquela questão da mandala lunar e assim por diante, para eu ir respeitando, aprendendo a respeitar os meus ritmos. Eu sempre me interessei muito por sonhos, né, eu acho que também já fica bem explícito aqui para vocês, que eu gosto bastante desse tema, né. E eu fui estudando sonhos, fui estudando ciclos naturais, comecei a fazer meditação também por orientação da psicóloga. E assim, a partir dessas pequenas atitudes, eu comecei a me salvar, né? Aos pouquinhos. Porque 2017, tudo acabou finalizando só em 2019, né? Quando foi realmente que eu melhorei desse estado todo. Então, é sempre um longo prazo o processo, né? Então, quando eu decidi que eu ia fazer, né, uma coisa diferente da minha vida por mim, e pelas crianças, porque para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, né? A Lavínia, de 9 anos, e o Felipe, de 7. Então, eu tinha que voltar para o mundo. Eu tinha que dar um jeito de resolver a minha vida e emergir, né? Eu estava lá no fundo do meu mar de dentro e eu tinha que saber voltar para a realidade para poder viver aqui, porque eu não podia fazer nada lá. Eu vivo aqui, né? Então, a minha bruxaria, ela sempre foi solitária. E foi através disso que eu aprendi que eu não preciso de religião, de guru, de pastor, de familiar, de sacerdotisa, de mozão, porque eu me apoiava muito, eu tinha uma dependência emocional muito forte, né, das outras pessoas. Então, quando eu percebi que eu estava tendo essa dependência emocional muito forte, eu comecei a me desvencilhar disso e percebi que eu não precisava das outras pessoas para eu me sentir bem comigo mesma, né? E que, na verdade, eu só precisava da minha força de vontade para fazer as coisas acontecerem, para me dar o amor que eu achava que as outras pessoas tinham que me dar, né? E aí eu conquistei a autonomia. E por isso que eu trago essa frase aqui, né? Bruxas curam a si mesmas. Para mim, é a ideia central, o objetivo maior de a gente praticar essa bruxaria de autonomia. Não significa que eu sou uma ilha, tá, gente? Eu preciso de vocês, eu preciso dos meus filhos, eu preciso viver em sociedade, mas para eu viver melhor em sociedade, eu tenho que ser um indivíduo bem estabelecido, tá bom? Então é isso. Bom, introdução à magia. Eu acredito que magia é energia e tudo no universo é energia. Ou seja, a magia está em tudo. Está em mim, está em você, está na planta, está no céu, está na terra, está na árvore, está em tudo, né? Ela funciona de um modo invisível, mas perceptível, né? E para isso você precisa estar aberta e atenta. Ou seja, você precisa estar consciente. Está aqui no agora para você conseguir perceber a magia acontecendo, tá bom? O tempo todo nós estamos co-criando com o universo. Todas as nossas atitudes, elas vão acabar reverberando em alguma consequência, certo? A magia, ela funciona no sentir. Não adianta a gente ficar ignorando a nossa tristeza, não adianta a gente ficar ignorando aquilo que está nos fazendo mal para ficar entrando numa utopia ou numa ditadura de good vibes, de que eu vou pensar positivo e tudo magicamente vai se transformar. Porque não vai, você está só varrendo a sujeira para baixo do tapete e não está tratando o problema real, tá bom? Então, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos também são energias poderosas e também criam com o universo.
A gente precisa apenas estar com consciência do que nós estamos sentindo e do que nós estamos pensando, tá joia? Então, a gente só reconhece a energia quando a gente tem esse despertar para ela, quando a gente começa a aceitá-la na nossa vida, né? De que as coisas elas vão acontecer de determinadas formas, de determinados jeitos, as nossas atitudes vão ter determinados resultados e assim por diante. O momento em que a gente descobre a nossa verdade, que é aquilo que a gente mais deseja, que é o motivo de a gente fazer o que a gente quer, né, e assim por diante, é quando a gente passa a viver em prol da magia. Porque inevitavelmente, quando a gente descobre a nossa verdade, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente quer realizar aqui nessa vida, não precisa ser algo muito mirabolante, não, tá, gente? Vocês não precisam entrar pro Guinness, vocês não precisam descobrir uma nova fórmula uma nova teoria da relatividade, nada disso, tá bom? Vocês só precisam fazer aquilo que alimenta a alma, né? Aquilo que vocês gostam de fazer, e isso já vai ser suficiente para a gente transformar o mundo, porque, para mim, né, na minha visão de mundo, esse é o real propósito do ser humano, né? A gente criar aquilo que a gente gosta de criar. Porque quando a gente gosta de fazer alguma coisa, a gente faz bem feito. E são essas coisas bem feitas que realmente vão mudar o mundo, né? Então, por exemplo, a minha verdade agora é que eu quero unir tanto a minha realização pessoal de ser uma boa profissional, certo? Quanto a maternidade, quanto ser uma boa mãe, quanto ter a disponibilidade de dar uma boa educação cultural para as minhas crianças. A gente conversa muito aqui em casa, a gente tem um bom relacionamento, vem desenvolvendo isso, porque a maternidade e a infância, elas não são um mar de rosa só porque a pessoa é mãe e a pessoa é filho. Você tem que desenvolver um relacionamento, né? Então, essa é a minha verdade, e tudo o que eu acabo atraindo para a minha vida está sempre relacionado a essa verdade, tá bom? É por isso que esse é o primeiro objetivo de toda maga, de toda sereia, de toda bruxa, tá bom? Toda pessoa que quer trabalhar com a magia tem que descobrir a sua verdade, certo? Ela, às vezes, não vem tão imediatamente, mas também não precisamos de pressa, tá? A gente está aqui para curtir a jornada. Bom, eu coloquei aqui a frase do Raul Seixas, que eu gosto muito. Vocês sabem que eu e ele temos uma ideia de brisa muito parecida da vida, né? Que é: basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. É um trecho da música Tente Outra Vez, se não me engano, né? Eu acho que sim. Mas que é isso, gente. Basta desejar profundo e a gente vai transformar o que a gente quiser transformar aqui, tá bom? Bom, a bruxaria, ela vem como sendo a arte de praticar a magia. Então, é a gente saber fazer esse reconhecimento da energia, né? A que nos cerca, a que está ao nosso redor e a que nos habita. Porque nós também somos energia, nós também somos natureza, certo? Por isso, na Fluidez, que é a minha mentoria, a gente já começa trabalhando quem você está. Quem me acompanha mais tempo já no Instagram, né, já sabe que eu vivo repetindo isso. A gente precisa entender qual é o seu momento, porque ser e estar são verbos diferentes, né? O ser é uma coisa mais profunda, enquanto o estar é uma coisa mais momentânea, né, mais temporária. Então, você consegue mudar rapidamente. A gente entende quem você está sendo, e aí depois a gente vai ajeitando o ambiente e a vida ao seu redor para que se desenvolva a partir daquilo que você realmente deseja viver, experienciar e assim por diante, né? Então, para mim, a bruxaria, ela é muito mais do que uma religião, ela é muito mais do que uma crença. Ela é literalmente um modo de se viver. E é o modo mais natural, porque a gente está sempre se conectando com essa energia, que é a magia, que é o fluxo natural do universo, né? É claro que, assim, existem várias vertentes de bruxaria. Algumas delas são, sim, consideradas religião, como a Wicca, por exemplo, né? Porém, é um vasto campo de liberdade. E muitas bruxas, hoje em dia, muitas bruxas modernas, né, que são as contemporâneas aqui do nosso tempo, elas vão compondo a prática delas com sincretismo. Sincretismo é quando a gente mistura as teorias e as ideologias de diferentes crenças e faz uma crença só nossa, né? Então, por favor, aplique o acordo 1, que é você nutrir a sua curiosidade e pesquise sobre sincretismos e assim por diante, tá? Bom, magia é a projeção de forças naturais para gerar efeitos necessários.
essa é uma definição que eu encontrei no primeiro livro de bruxaria que eu li, que era justamente Guia Essencial para a Bruxaria Solitária, do Scott Cunningham, né? E ele faz essa definição sobre a magia. É a projeção, né? Quando a gente intenciona, a gente projeta forças naturais, sentimento, pensamento, quando a gente usa um chá, uma erva, um cristal, alguma coisa assim, né? A gente projeta essas forças naturais para gerar os efeitos que a gente espera, que a gente deseja, que a gente intenciona, tá bom? Bom, um lembrete para beber água, vamos beber água. Vamos continuar, certo? Também nesse livro do Scott Cunningham, né, ele demonstra as 3 fontes principais de poder. A gente tem o poder pessoal, né, o poder natural e o poder divino. O poder pessoal e o natural, eles são a base, por isso que o triângulo tá assim, né? Eles são a base de como a gente vai conseguir chegar até o poder divino, tá bom? Aqui tem outras demonstrações para vocês, né? O poder pessoal é a força vital e o sustento da existência, gerado e imbuído de propósito específico, direcionado para um objetivo. É aquela questão que eu já falei para vocês de a gente descobrir a nossa verdade, tá bom? A nossa verdade, ela pode mudar, tá bom? De acordo com conforme a gente vai crescendo. Bom, o natural é tudo que provém da terra. Todos os seus elementos possuem algum poder único e que pode ser utilizado em rituais. Então, a gente provém da terra, tá bom? Nós já somos aqui, ó, um próprio templo ambulante. Nós temos água, nós temos fogo, nós temos terra, né? Temos matéria e temos ar. Então, e o espírito que é a junção de tudo isso, certo? A gente pode pegar do poder natural as energias dos cristais, as energias das plantas, a energia da terra, dos ciclos naturais, né, que são os ciclos solares, os ciclos lunares e assim por diante. Tudo isso a gente pode acabar utilizando a nosso favor para poder conseguir fazer uma mentalização, para poder conseguir ir ali para o campo superior das ideias, do sutil e assim por diante, tá? Quando a gente chega nesse campo superior, a gente acaba entrando no reino divino. O reino divino é a fonte energética do poder universal, manifestado em tudo que foi criado e tudo que existe. Então, por conta, né, desse poder divino, ele está aqui, né, dessa mente universal, está manifestado em tudo que existe, é que a gente consegue, através do poder pessoal e através do poder natural, chegar até essa camada. E somos também, né, temos também em nós essa centelha divina, justamente para ter essa liberdade de criar o que a gente quer criar. E aqui na crença, né, da bruxaria, que eu estou passando para vocês, existe a divindade que é a deusa mãe e que é o Deus pai. Então, acho que a gente flui muito dentro dessas duas energias e eu não descarto, eu gosto sempre de pensar nelas dessas duas formas, beleza?